Atos capítulo 12. O tema hoje é: sempre haverá saída. Amém? Você acredita nisso? Sempre haverá saída? Será que tem momentos que a gente entra em labirintos que não tem saída? A gente vê os jogos, história, filmes de labirintos, todos eles têm que ter uma saída, Tem uma saída, mesmo que seja difícil achar, mas tem uma saída. Sempre haverá saída, porque nós estamos nas mãos de Deus, amém? Jamais Deus vai deixar o seu povo encurralado, jamais Deus vai deixar o seu povo abandonado, não vai. O povo de Deus é livre, o povo de Deus é realmente abençoado, e nós somos povo de Deus. Atos 12 diz assim, deixa eu ler com vocês aqui para você entender essa palavra e todo o contexto. Sempre haverá saída. Pensa nessa leitura aqui, vai imaginando esse lugar. Atos capítulo 12 diz assim: Pedro é milagrosamente libertado da prisão nessa ocasião. O rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante as festas dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados presos com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si só, mesmo para eles. O portão abriu sozinho, E diz assim: e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo os deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Amém? Curve sua cabeça. Senhor, nessa manhã, com base na tua palavra, Senhor, nós queremos entender e aprender, e precisamos de ti. Precisamos sair daqui preenchido e alimentado por ela. E nessa manhã, Espírito Santo, fala aos nossos corações, nos dá entendimento e clareza, e traz à nossa mente o teu querer, a tua vontade, que nessa manhã nós precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém? Gente, é uma passagem muito clara, E quando a gente lê essa passagem, primeiro anuncia que a igreja estava orando por eles, por todos os homens, A declaração aqui que Pedro está no cárcere e a igreja orava intensamente, incessantemente. E essa oração da igreja
é depois de ter orado por Tiago, para Deus guardar todos eles, mas Tiago foi morto, né? Herodes manda matá-lo e Tiago é morto à espada. E aí a igreja ora, e olha como isso a gente entende que Herodes quer apenas fazer a vontade do povo, porque essa perseguição que continua, aqui em Atos é o início da igreja, a igreja está avançando, eles pregam, eles falam de Jesus e o povo vai aceitando, e isso ainda os judeus, os religiosos ficam furiosos, ainda é aquela fúria que levou Jesus à cruz. Aqui são momentos depois, são dias depois, mas aqui o que acontece? A igreja ora e Tiago é morto, mas isso não faz a igreja parar, mas continuar orando e buscando em Deus, porque a gente ora e a vontade de Deus é que prevalece, e a gente continua orando e buscando a Deus. E aí tudo foi traçado por Herodes. Herodes fala: olha, prenda também Pedro. E ele fala, coloca 16 soldados para cuidar de Pedro na prisão. Eu não sei se você consegue mentalizar isso, mas olha como Pedro estava. São 16 soldados cuidando dele, e ele estava acorrentado ou algemado, e ele não conseguia nem se mover, e ele está algemado entre os soldados, e um de um lado, outro do outro, e ele algemado. E eu não sei se você percebeu o detalhe, que quando o anjo chega, fala: olha, se vista, coloque as sandálias. Dá a entender que até a postura dos soldados, muito agressiva, para ele se despir, para prendê-lo, para realmente ser algo assim, muito trágico e doloroso, porque o versículo 1 já diz que a intenção de Herodes era maltratá-los mesmo. E o povo estava em festa, os judeus estavam em festa, e aí Herodes tem uma ideia, fala: olha, no dia posterior à festa, eu trago Pedro para ser julgado pelo povo. E aí imagina o povo aclamando, né? Mata-o, né? Apedreja-o. Tudo indica aqui que o povo queria matá-lo apedrejado, queria estar lá para apedrejar Pedro até a morte. E aí tudo corria muito bem de acordo aos planos de Herodes. Mas há algo muito interessante nessa palavra. Herodes se preocupou em colocar Pedro e dar a ordem para colocá-lo num cárcere bem seguro. Aqui nós lemos que ele passou pela primeira, pela segunda guarda e chegou no portão de ferro que dá para a cidade. Esse portão é gigantesco, é um portão em que entram as carruagens, entram os compradores, entram multidões de pessoas. Não é um portão como nós temos em casa, não é isso. É um portão muito alto, muito largo. É um portão da entrada da cidade. Você já foi em algumas cidades, e aí você chega, né, quando nós íamos aqui mesmo no dia da família, e nós íamos aqui para a cidade vizinha, chega lá, tem lá, bem-vindo, aí tem o portal da cidade, e naquele portal é para passar ônibus, caminhão, pessoas. O portal tem que ser grande, não pode ser pequeno. A porta de ferro que dava acesso à cidade era essa porta gigantesca. Então ele estava bem guardado. Mas olha, a preocupação de Herodes foi guardar Pedro com as algemas, com as grades, com os soldados reforçados, 16 só para cuidar dele. Mas Pedro estava guardado pelas grades, pelas algemas, pelos soldados, e Pedro também estava guardado por Deus. Guardado por Deus não era plano de Herodes, guardado por Deus é plano do próprio Deus. Tem momentos que a gente fica preocupado, né? Tem tanta pessoa que quer meu mal, quer me prejudicar. Olha, pastor, estou até desconfiado que estão fazendo alguma coisa para mim, porque a pessoa tem muita gente querendo me prejudicar. Sempre terá.
mas a intenção das pessoas te prejudicar nunca vai descartar a de Deus te guardar, te livrar, te proteger, amém? De Deus estar contigo, nunca livra, isso não muda. E Herodes esqueceu disso, por isso que tudo estava muito bem andado. Olha, Herodes, Pedro já está, Tiago está morto, viu? E os judeus celebravam a morte de Tiago. Olha, agora Pedro está no cárcere. Aí ele, ai, que bom, olha, guarda-o bem, deixa lá, cuidado para ele não fugir. Aí ele já organiza, olha, amanhã depois da festa dos pães sem fermentos, nós vamos montar uma comitiva, uma exposição, e nós vamos julgá-lo em praça pública, para o povo vibrar. Ei, Herodes, vai matar Pedro, vamos matar, apedrejá-lo, entrega-os para nós. Tudo planejado, a festa estava organizada para que realmente Pedro fosse morto. Mas o detalhe é interessante, a igreja, mesmo com a morte de Tiago, continuava orando incessantemente. A igreja estava orando incessantemente. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17 fala para nós orarmos sem cessar. Orai sem cessar. A sua oração teve uma resposta adversa ao seu pedido? Continua orando, porque a vontade de Deus, ela foi executada e as suas orações foram ouvidas. E aí a palavra diz que Pedro está dormindo entre os soldados. Pedro está dormindo, e ele sabe que realmente o plano de Herodes é o último dia da vida dele, é a última noite, são os últimos momentos, porque saindo daquela cela, de acordo aos planos de Herodes, ele ia para o julgamento e seria apedrejado. Todo o público queria isso, e a festa estava preparada para isso. Não teria como ter outra sentença. A sentença já estava traçada e era uma sentença de morte. Mas quando eu leio esse texto, como pode um homem dormir sabendo que aquele é o último dia da vida dele? Como pode um homem dormir preso a correntes, despido, e um soldado de um lado, outro do outro, e os demais soldados todos ali em volta, cuidando dele, olhando para ele? Mas Pedro está dormindo. Alguém só dorme quando está tranquilo. Você só dorme quando você tem uma segurança, porque senão dá insônia, dá preocupação. Tem pessoas que ficam dias e dias sem dormir, pela ansiedade, pela preocupação. E dentre tantas coisas que nós aprendemos nessa palavra, é que nós não podemos desesperar. Sabe o que é desesperar? É perder a esperança, é parar de esperar. Pedro está lá, porque ele sabe que naquele cárcere dá para ver os soldados, dá para ouvir os gemidos dos demais presos, dá para ver as celas bem fechadas, dá para sentir o peso das cadeias, das correntes, das algemas, dá para sentir a dor do corpo, porque não dá para mudar de posição, ele está fixo naquela posição, mas ele sente que Deus está ali, alguma coisa vai acontecer, e ele sabe que mesmo o plano de Herodes, que é tirar a própria vida, não irá separá-lo de Deus, aleluia. E ele sabe que a vida dele continua no controle de Deus. Independente do que aconteça na sua vida, o segredo é não desesperar, é não parar de esperar, é não perder a esperança, é continuar na presença de Deus, aleluia. E ele dormia ali tranquilamente. Em 2 Pedro, quer ver? Deixa eu ler esse texto aqui, 2 Pedro capítulo 5, o versículo 7 diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém? Será que aqui, nós lemos em Pedro, é aqui que Pedro, o segredo é esse? Lançar a ansiedade em Deus, porque Deus está cuidando? E ele sabia que estava guardado por Faraó, pelos soldados, por Herodes, por todos ali estava guardado, porque era a ordem. Mas o mais importante é ser guardado por Deus. Você sente
segurança que você é guardado por Deus, que Deus é contigo. O nosso coração não pode desesperar, não. Nós precisamos nos manter confiantes na presença de Deus. Independente do que aconteça, não desespere, aleluia. E a Bíblia diz que Pedro está dormindo, e agora parece um sonho, uma visão, alguma coisa assim. Dias antes, Pedro já havia tido uma visão, e essa visão era que um lençol cheio de alimento descia, e Deus perguntava: coma, homem, mate esses animais e coma. Ele fala: não vou comer porque é impuro. E ele já estava, Deus estava trabalhando na vida dele em sonho, em visão. Por isso que naquele dia Pedro está ali dormindo, e ali entre os soldados, e diz que a palavra que de repente chega o anjo, a cela é tomada por uma luz, e Pedro não sabe se é visão, se é real, ele não consegue discernir. Ele só ouve o anjo falando: homem, olha, levanta, acorda, vista a sua roupa, põe as suas sandálias, põe a sua capa e me segue, aleluia. E Pedro não sabe se é visão, se é realidade, mas ele obedece a ordem de Deus, aleluia. Irmãos, a nossa vida é tão difícil, tem hora que nós perdemos o sentido, eu não sei o que fazer, o que decidir, aleluia. Mas sabe o que é importante? Que até nas nossas indecisões e delírios, a gente ouça a voz de Deus. Não pode confundir as vozes. Pedro está como dormindo ali, e lógico que os soldados falaram. Imagina quando esse anjo aparece na cela e tudo fica claro. Alguém fala: que isso, cuidado. Eles começam a gritar, isso é certo que aconteceu. Mas Pedro não confunde as vozes, ele ouve a voz do anjo. Ouvir a voz de Deus é ser renovado. Ouvir a voz de Deus é ser conduzido para a saída que Deus preparou. Ouvir a voz de Deus é ser conduzido para o escape, para o resgate de Deus. E aí o anjo fala: coloque essa capa e agora você me segue. E os soldados, e as trancas, e as algemas, e as amarras, tudo começa a mudar. A Bíblia diz que as algemas caem sozinhas. Então é um sonho, está desarmando sozinho, é um sonho. As algemas caem sozinhas, e eles começam a andar, ele vai seguindo o anjo. E olha que tem várias áreas de guardas, e eles passam pela primeira guarda, e passa direto, e eles passam pela segunda guarda. E diz que essa palavra, que quando eles chegam diante do portão de ferro, o portão que é da cidade, é um portão gigantesco, e aquele portão que serve para acesso à cidade, mas também para segurança, que quando os inimigos vêm, eles fecham aqueles portões de ferro, e não há quem possa transpassar, não há tiro que passe, não há bomba que passe, não há nada que ultrapasse aqueles portões. E a palavra diz que os portões abrem sozinhos. Quando eles vão chegando, os portões começam a se abrir, e ele passa pelo portão que foi aberto sozinho. E aí quando ele chega lá, o anjo some, e ele entende que não é visão, mas é realidade. Presta atenção que Deus traz para nós nessa noite, ou nessa manhã. Deus sempre age na hora certa. É na hora certa, viu? É na hora certa que Deus age, aleluia. Não tenha medo, aleluia. Não desespere, não desanime, aleluia. Mas Deus age na hora certa, aleluia. Na hora certa. E tem portas e portões que a gente pode abrir, porque é Deus que prepara. Tem coisas que você precisa fazer, é você que tem que fazer, que são portas possíveis de passar. Primeira guarda, segunda guarda, eles passaram, era um anjo. Mas há portas, ou há situações que fogem ao nosso controle. O anjo poderia dar ordem, aquele portão abrir, alguma coisa acontecer. Mas quando aquele portão abre sozinho, mostra o poder de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas. Tem lugares que você vai entrar porque você vai abrir,
Mas quando você não tiver condições, quando você não conseguir, quando a sua força não for suficiente, quando a sua fé não alcançar, quando você desgastar, quando você cansar, aleluia, quando as suas mãos não alcançarem, quando algo parecer maior que você, quando parecer que é o teu fim, aí Deus vai agir, aleluia, aí as portas abrirão sozinhas, porque aí é o poder de Deus, aleluia, em nome de Jesus. E aí a porta abre e ele passa, e aí é tão maravilhoso esse texto, leia na sua casa. E aí Pedro se vê livre agora, e ele vê que agora não é sonho, não é realidade, porque ele já está fora das grades, fora da cidade, não tem mais algemas, não tem mais nada, aleluia, e Deus é com ele. Ele nem se preocupa com Herodes, porque Deus que está conduzindo a vida dele, aleluia. A gente está dando muito crédito ao diabo, nós estamos dando muito crédito às coisas que lançam sobre nós. Maior é o nosso Deus, Ele que está no controle, aleluia. Não põe isso na tua mente, no teu coração não. Olha, se alguém quer o teu mal, deixa ele. Nós estamos nas mãos de Deus, e Deus que irá nos conduzir, aleluia, em nome de Jesus. Aí Pedro pega e sai. O que eu vou fazer agora? Vou me esconder? Vou fugir? Vou correr? Não, eu vou continuar fazendo a obra do Senhor. Para onde que eu vou? Eu vou lá para a casa dos irmãos. Lembra que nós lemos? Os irmãos estão orando intensamente, incessantemente. Eles estão orando, buscando a Deus. Mas lembra que mesmo durante a oração, Tiago foi morto, mas eles continuaram orando. E diz a palavra que eles estão orando na casa, e de repente eles ouvem um som batendo na porta, e até dá medo. Será que são mais soldados? Será que agora Herodes deu ordem para prender-nos também? Para nós nos juntarmos a Pedro, e Herodes fazer um julgamento coletivo, e nós também sermos mortos? Será que é isso? Aleluia. E quando alguém vai atender a porta, percebe que quem está lá fora é Pedro. Pedro voltou, Pedro saiu, Pedro agora está livre. Está aqui no capítulo 12, versículo 14. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta assim, abriu a porta e exclamou: Pedro está à porta. Imagina a cena, eles estão orando: Senhor, tira Pedro da prisão, Senhor, livra Pedro, Tiago já foi morto, Senhor, não deixa Pedro ser julgado e morto por Herodes. Aí de repente ouve lá, batendo na porta, e diz que uma menina vai lá, sai da oração, vai atender, e ela ouve, e ela nem tem coragem de abrir a porta. Ela volta e fala: olha, sabe quem está na porta? Eu ouvi a voz de Pedro. Eu acho que ela falou: deve ser um fantasma, porque eu acho que Herodes já matou, não vou nem abrir essa porta, eu acho que ele é um fantasma. E ela volta, e aí diz o versículo 15: eles porém lhe disseram: você está fora de si. Insistindo dele em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele, eu acho que ele morreu e já está. É ele que veio por aqui, mas é só a alma, porque Pedro já foi morto. Porque, irmãos, a autoridade máxima daquele local era Herodes, e o povo já estava esperando, todo mundo preparado. A Bíblia não diz, mas é muito provável que alguns judeus já tinham até pedra em casa. É essa pedra que eu vou jogar, eu quero acertar na testa desse homem que fala tanto desse Jesus aí. Eles já estavam planejando, seria a vibração pós-festa, a alegria, a torcida, e eles gritando o nome de Herodes por entregar Pedro para ser morto. Agora numa casa simples, com os irmãos orando, de porta fechada, porque a perseguição era difícil naquele momento, e alguém bate a porta e vem falar que é Pedro. Eles estão nos enganando, ou Pedro já morreu e é um fantasma, ou eles estão nos enganando, alguma coisa aconteceu. O verso 16 diz assim: mas Pedro continuou batendo. Quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos.
Quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando, olha, eles estavam dentro da casa, orando intensamente para Deus livrar Pedro. É isso que está ali na Bíblia. Eles estavam orando para Deus livrar Pedro. Mas quando Pedro chega, ou seja, quando a oração foi atendida, eles ficaram perplexos. Será que a fé não era tanta? Será que a fé não alcançava e entender que Deus é maior do que o poder de Herodes? Será que essa também é a nossa oração? A gente ora, mas se acontecer eu vou ficar perplexo. Peraí, se eu oro e creio que Deus pode agir, eu vou me preparar para a vitória. E se Pedro chegar na casa, eu vou falar: Pedro, nós já estávamos te esperando aqui, aleluia! Aqui está o teu lugar, aqui está o teu alimento, sente conosco, porque nós começamos a orar e já preparamos o teu lugar. Mas não, eles ficaram perplexos. Em nome de Jesus, nessa manhã, ore e creia, confia, pede para o Espírito Santo mudar isso, tirar essa frieza do coração, pede para o Espírito Santo acrescer a nossa fé, aleluia, para que a gente possa crer verdadeiramente no poder de Deus. E aqui no versículo 17 diz: mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor lhe havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então ele saiu e foi para outro lugar. No versículo 18 diz que de manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados, quanto os que tinha acontecido a Pedro, fazendo busca completa e não encontrando. Então Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Não é possível, vocês deixaram ele sair, porque não há quem possa explicar o agir de Deus. Presta atenção nessa manhã, essa palavra. Tem portas que você vai abrir, vai se esforçar, você vai buscar, porque essas são possíveis e estão diante das nossas possibilidades. Mas existem portas de ferro e fortificadas que são portas de transição, de mudança, são portas que são divisores de águas, são portas decisivas para a nossa vida, são portas em que elas abrindo nós vamos avançar e o horizonte vai se ampliar. Essas portas serão abertas por Deus, aleluia, e essas portas explicam o milagre de Deus. Portanto, nessa manhã, independente do que você viva, o que você busque, olha, tem coisa, pastor, que eu estou orando há anos e não acontece. Mas eles também estavam orando, e quando eles oravam, as portas das cidades abriram sozinhas, aleluia, e foram as maiores portas mais fortificadas. Eu acho que essa porta abriu com o poder da oração daquele povo que buscava a Deus, que clamava a Deus, e Deus foi lá em resgate a Pedro, aleluia. Em nome de Jesus, nessa manhã nós estamos habilitados para andar e avançar no sobrenatural de Deus. Nós estamos preparados por essa palavra para entrar por portas que nós nunca imaginávamos. Não há nada que vai te deter, porque Deus está com você. E olha, por trás desta porta há uma grande alegria, porque quando Pedro chega naquela casa, e ele precisa falar para os irmãos acalmarem, falar mais baixo, porque eu fico imaginando eles falando: oh, glória a Deus, que Deus maravilhoso, Pedro, o que aconteceu, o que foi, você fugiu, o que foi? E Pedro: calma, 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 porque aí, aquele sentimento de preocupação, de tristeza, a notícia da morte de Tiago, aquele sentimento que pressionava, foi tomado por algo diferente ali da presença de Deus.
por nova esperança, por retomada do propósito, para renovar as forças e falar: agora que nós vamos seguir mesmo, porque esse Herodes não está aí com nada. Ele pode até ordenar, mas a nossa vida verdadeiramente está nas mãos de Deus, não de Herodes. Ele pode até fazer os seus decretos, não importa. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. É isso que acontece. Portanto, essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus, não se desespere. Busque o máximo que você puder para orar e confiar no Senhor. Não deixa nenhuma fala do diabo entrar na tua mente, não deixa. Você é um derrotado. Aí você já vai analisar o que? Você está nas mãos de Deus. Se eu errei, tudo bem, mas Deus não erra. Deus não erra. Se você errou, é normal. Mas por que Deus tem um propósito na sua vida? Será que Deus errou em escolher você? Será que Deus errou quando Ele te alcançou pela palavra? Será que Deus errou te escolhendo desde o ventre da sua mãe? Será que Deus errou? Não! Deus não erra. Nós falhamos, mas Deus não. E Pedro, aleluia, pôde falar para os irmãos como milagrosamente Deus agiu. Que vai restar dessa luta, presta atenção, pega isso aí, ó. Que vai restar dessa luta, sabe o que é? Testemunhos para você falar como Deus agiu. O diabo está preparando festa para te destruir, mas Deus já tem um banquete preparado para nós confessarmos como Ele nos livrou, como Ele nos resgatou, aleluia. O diabo já tem preparado pedra para jogar sobre você, aleluia. Mas Deus está preparando o nosso pulmão, a nossa voz, o nosso fôlego, para a gente gritar bem alto: Deus abriu a porta e eu passei, aleluia, porque Ele é o meu Deus que me livra, aleluia, que age na minha vida, aleluia.